em 2015, o Não Salvo recebeu um convite de uma produtora de podcast, que era uma galera meio visionária pra época, apesar de que era só podcast de áudio ainda, mas era um estúdio, era um lugar tipo aqui, que tem uma estrutura para gravação de podcast. Isolamento acústico. Isolamento acústico, parece uma rádio. Tá. Hoje em dia, as produtoras de podcast, elas parecem mais com estúdios de TV, porque tem transmissão de vídeo. Sim. Nessa época, parecia muito uma rádio. Tá. Tinha uma mesa assim redonda, tinha um operador de som no meio. Com a mesona dele no meio. Fonezão, microfonezão, era assim. E eles estavam convidando... Tinha aquário, essas porra ou não? Não, acho que isso não tinha. Eu gosto de aquário, acho que é a coisa mais da hora que tem. Mas tinha uns caras legais e pra quem tá vendo, não é, aquário não é aquário de peixe. Aquário é aquele corte que tem na parede com vidro pra você ver o outro estúdio, mas tem um isolamento que você não ouve o que tá do outro lado. Não tinha porque era um estúdio só, mas a porta tinha esse vidro. Ah, legal. E aí o cara que ia entrar no estúdio, ele podia ver o que tava rolando lá dentro. E tinha até aquele letreiro de ao vivo ou no ar, uma coisa assim, sabe? Que é legal. E aí era muito rádiozão, assim. E tinha uns caras muito legais que faziam programas lá, tipo o Thunderbird. O Thunderbird, que era da MTV, ele tinha um podcast lá. O Casagrande participava de um podcast lá, que eu acho que ele não era apresentador, mas os caras tinham muito essa vibe de futebol, e o Casagrande, um puta cara de futebol, participava lá. E aí chamaram o Não Salvo, e na época eles estavam chamando alguns produtores de conteúdo grandes de outras mídias para começar a fazer podcast. E aí eu soube que chegou esse convite lá no escritório e fiquei maluco, né? Porque, pô, eu fazia podcast em 2009, era uma merda, mas eu adorava. Fui tentar fazer em 2012, era uma merda ainda, mas a gente fazia o máximo que podia. Agora com uma estrutura grande visibilidade, dessa, né? Com a visibilidade que o Não Salvo tinha, com a estrutura que os caras estavam oferecendo pra gente e com a possibilidade de gravar presencial, porque o podcast até então, se eu não tivesse um cara lá em Rio Grande que quisesse fazer comigo e ninguém sabia o que era isso lá, por Skype era remoto, da vida. era Zoom, nem tinha Zoom na época, era Skype, era Skypezão, sei lá o que, MSN. E aí eu fiquei maluco e na origem, inclusive, isso é uma coisa que pouca gente talvez saiba, eu acho que ninguém sabe, eu e a galera do escritório, a gente não ia participar do podcast. Ia ser o Cid apresentando e 3 caras que eu não sei nem se foram convidados formalmente, mas que eram caras da mídia aí. Tá. Entendeu? Tá. E aí ia ser ele apresentador e os 3 caras já também bem famosos e com representatividade em outras mídias que iam começar esse negócio. E aí, não sei em que momento ele desistiu dessa ideia e achou que era mais fácil levar a gente, porque a gente já estava no escritório todos os dias, a gente, no Não Salvo, a gente escrevia post, a gente era redator, né? A gente era contratado para fazer post no blog todos os dias. Cada um fazia 2 ou 3 e o blog tinha uma movimentação de conteúdo bem grande. E aí, ele desistiu desses caras aí, não sei se convidou, os caras recusaram, ou se não, nem chegou a convidar. E aí, resolveu levar a gente. E aí, a gente começou a sair do escritório do Não Salvo juntinhos todos os dias, pegar um metrô, e ir de metrô até esse lugar aí, que era um estúdiozão de podcast. E aí nasceu o podcast do Não Salvo, que depois se chamou Não Ovo. A gente batizou ele, acho que no 2º episódio, e tem um piloto dele que tá só no SoundCloud até hoje, eu acho que deve estar. E aí no primeiro episódio oficial do Não Ovo passou a ser Não Ovo já. E aí, pô, foi um sonho, assim, porque eu sempre amei fazer podcast, e na época eu tava até meio apreensivo, assim, porque os podcasts que eu fazia na época tinha, tipo, 5.000 downloads, que era incrível. Caralho. Pô, 2009, cara, era incrível. Mas eu tinha a expectativa de que o Não Ovo ia bombar muito. E que ia ser, assim, o terror do Nerdcast. Tipo, a gente podia chegar lá. Entendeu? Eu achava que a gente podia. E a gente até chegou bem perto, eu acho. Você lembra mais ou menos a média de views que tinha os episódios? Tinha uns 60, 80 mil, que era muito. Pra caralho. Muito. E eu só sei disso porque eu era o cara que fazia os relatórios, assim. Entendi. Não era aberto isso. Mas eu lembro que a gente era tipo o SBT dos podcasts, assim. Pra quem não pega referência... Tentando bater a Globo. Tipo, o SBT sabe que nunca vai bater a Globo. E a gente achava que a gente nunca ia bater o Nerdcast. Mas pra chegar na gente, o 3º lugar tinha que nadar muito. Entendi. Porque a gente tava muito longe, entendeu? Globo, SBT, Record. Era tipo o Nerdcast com 1 milhão de downloads, que a gente nunca achava naquele momento que nunca ia ter. E o 3º lugar com 10. E o 3º lugar, devia ser isso aí. Não devia ser isso aí, porque eu sei os números dos caras que são grandes também. Mas a gente tava bem longe. A gente tava bem longe. E aí, cara, era muito legal. Era um sonho, assim, porque a gente se reunia todo dia, ia pro estúdio, gravava, ficava falando mesmo formato tradicional de podcast, né? Que era só o que podia nascer na época, ninguém parava pra pensar, pô, vamos fazer diferente, vamos mudar alguma coisa. Vamos fazer vídeo. Ninguém pensava nisso. E aí a gente começou a fazer conversas pautadas de 1 hora, que às vezes a conversa estava muito legal. E nunca tinha
Tipo, tinha tema, mas vocês nunca tinha seguiam. Tema. Nunca a gente seguiam. tentava. Porque tinha mas tema. era porque isso que era engraçado. Entendeu? Mas tinha que ter tema. Porque tinha a gente que não ter. conseguia O formato seguir, era esse. mas o formato era ter. Então, hoje a gente vai falar sobre férias. Aí, beleza. Aí todo mundo vai contar a história no sobre final férias. acabava com o tema pinto. Foda-se, a gente Sempre, tava falando de qualquer outra coisa. Mas tinha que ter o tema, senão não era podcast, entendeu? Era assim que podcast funcionava. E aí a gente adorava fazer, só que às vezes estava rendendo muita conversa, estava muito divertido, e tava o Casagrande na porta porque tinha outro podcast daqui a pouco. Entendeu? O nosso formato estava legal, estava dando certo, mas a gente estava num estúdio que era tipo estúdio de banda, sabe? Tu aluga o estúdio para tocar uma hora. Se tá tocando bem, se tá tocando mal, daqui a uma hora tu vai ter que sair. E porque vai entrar outra banda, entendeu? Era assim. E aí a gente ficou meio assim, pô, tá tão legal isso aqui, mas nesse lugar não tá dando muito certo. E aí a gente teve a iniciativa de sair de lá e montar no escritório do Não Salvo, uma mesa lá redonda que a gente tinha, com uma mesa de som, e aí compraram um microfone e tal, e a gente começou a fazer lá. Aí ficou muito melhor, porque a gente já ia lá todo dia. Não precisava sair e ir para outro lugar. Nosso horário de trabalho era da 1 às 8, todo dia da 1 às 8 a gente estava todo mundo lá. E o Cid nem sempre, porque ele era dono, ele ia quando ele queria, mas a gente, funcionários estavam sempre lá, e depois passou a ele de vez em quando lá pra gente gravar o podcast 1 hora por semana, era obrigatório.